Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Michele Santos, do melhor componente curricular, que é História, e acompanhem comigo o tema desta aula. Aula 11, Revisão e Avaliação. Vamos à nossa revisão? Olá, queridos! Vamos começar nossa revisão falando sobre o modo cultural, o modo de vida de diversos povos africanos, indígenas e também os povos pré-colombianos. Iniciando, vamos falar sobre os povos africanos. Olhem só. Saberes dos povos africanos. Nós sabemos que a África ela é uma região que possui muitos povos. Então, nós temos a divisão da África em África saariana e África subsaariana. Então, essa área aqui em azul, ela é chamada de África saariana. É a região norte do continente africano. Essa região teve ali os primeiros contatos com os povos muçulmanos, com os árabes. E a parte em amarelo é chamado de África subsaariana, certo? Essa divisão entre essas duas Áfricas, né, tem o nome de uma faixa de terras que separa os dois, que é chamado de Sahel. Então, essa região, ela faz justamente a divisão do norte da África, que nós temos a presença do deserto do Saara, para a região sul do continente africano, que nós temos a presença de florestas tropicais. Então, nessa divisão da África, nós temos a saariana, que é a região norte, que teve contato com os povos ocidentais e orientais, e a subsaariana, a região sul, nós temos a presença, né, de diversos povos e culturas. Compreende 75%, né, do território africano, certo? Então, essa é uma divisão um pouco geográfica do território africano, e nós percebemos aí essa diferenciação desses povos. Em relação ainda aos africanos, vamos verificar suas tradições orais. Tradições africanas, começando com a oralidade, que nós temos a presença dos griots. Mas quem eram esses griots? Eram contadores de histórias, eram as pessoas responsáveis para transmitir a história do povo africano, através da tradição oral, por meio, claro, de conversas, de músicas, de peças teatrais. São os guardiões da memória na África Ocidental. Os griots usavam a musicalidade para transmitir esse conhecimento. Muitas vezes eles eram chamados para mediar conflitos e também para resolver questões, fossem elas políticas ou econômicas. Contudo, eles não possuíam poder de mando, eles não possuíam poder político. Eles influenciavam, sim, os grupos que estavam governando, aquelas pessoas que governavam as sociedades africanas, mas não tinham um poder político de fato. A sua influência é notável, é notória, porém eles não tinham a capacidade política para resolver os problemas que eram colocados diante da sociedade, certo? Dando continuidade à tradição africana, vamos falar agora um pouquinho sobre a religiosidade. Trouxemos para vocês aqui o mapa do continente africano, certo? Vocês observem essa região em verde, que nós temos a presença aí da religião muçulmana, certo? Dentro desse território nós temos a persistência da religião tradicional, com os orixás e Yorubá, que no caso faz parte da religião, da cultura religiosa africana. Também vamos verificar a introdução da religião muçulmana e cristã ao longo da sua colonização. Vale lembrar, né, que essa parte aí em vermelho nós temos justamente a presença da religião cristã e esses pontos em amarelo as religiões nativas. Então, os africanos tiveram contato com a religião muçulmana a partir do século VII, quando os árabes começaram a ter contatos comerciais com o norte da África. Observem que a parte de cima, né, do território africano em sua grande maioria, praticam a religião muçulmana. Já a parte de baixo, né, tem mais a presença da religião cristã.
da religião, né, vinda ali com os povos europeus. Certo? Vale lembrar que desde o século IV já havia a presença da religião cristã no continente africano, no território chamado Etiópia. Porém, esse acesso maior à religião cristã vai acontecer no século XV, com a chegada dos europeus com as grandes navegações. Em relação à arte, nós vamos verificar agora, né, a prática, né, e o uso de algumas máscaras africanas. Então, trouxemos aqui para vocês a representação da primeira máscara. Observem só, né? Nós temos aqui a nossa primeira máscara que geralmente faz referência a, vamos dizer assim, a uma conexão com o mundo espiritual. Essa era a finalidade dessas máscaras, né? Então, essa primeira máscara que trouxemos para vocês é do povo Bewa, da Burkina Faso, que evoca seus espíritos, né, geralmente de alguns animais, que são representados em suas máscaras. São crocodilos, búfalos e falcões. A segunda máscara, como vocês podem observar, ela tem uma característica mais arredondada. Ela faz parte do povo Baule da Costa do Marfim, que simbolizam o sol e possuem 2 chifres de búfalo que representam a força desse animal. Já a nossa terceira máscara, como vocês podem estar observando agora, do povo Punu do Gabão, representam rostos de mulher, geralmente com escarificações, utilizada em funerais e rituais mágicos e representam uma imagem idealizada dos ancestrais. Então, essas 3 máscaras, elas representam a cultura africana. Observem que a terceira máscara, ela tem uma aparência mais clara, né? Eles colocavam uma resina mais clara para fazer referência às mulheres e também para fazer uma dualidade da vida e da morte. O que seriam escarificações, como foi citado? São justamente cortes que se fazia na pele. Esses cortes, eles ocasionam uma cicatriz elevada e esses cortes, eles eram feitos com uma proporção para fazer um desenho. Observem que na testa da terceira máscara, nós temos uma representação das escarificações. Em algumas tribos africanas, esse tipo de ritual ainda é feito, ok? E representa a beleza da mulher africana. Continuando, vamos falar sobre a arte africana. Olhem só. Temos a presença de pinturas em cerâmica e cabaça, a escultura e pintura de temas tradicionais são importantes expressões artísticas dos africanos. Então, nós temos aqui na primeira imagem uma pintura corporal africana dos povos do Vale do Rio Omo, na Etiópia. E na segunda imagem, nós temos uma escultura africana do povo Nok. Então, essas imagens elas representam também uma parte da cultura tradicional africana. À medida que eles faziam essas pinturas em seus rostos, né, era também uma forma de eles fazerem uma representação aos seus ancestrais e também tinha um caráter ali ritualístico e também religioso durante os rituais e as danças africanas. Certo? Agora vamos sair um pouco da África e vamos mergulhar na Amazônia. Vamos falar um pouco sobre os povos tradicionais da Amazônia. Acompanhem comigo. Temos a presença de sociedades complexas às margens do rio Amazonas. Esses povos vão fazer a domesticação e plantio de árvores frutíferas e teremos a presença do sacerdote, que vai ser chamado de xamã, que é o responsável pela cura de doenças, transmissão do conhecimento e manutenção dos saberes sobre a sociedade. Vale lembrar que dentre os povos tradicionais da Amazônia nós temos os ribeirinhos. Né? Quem são os ribeirinhos, professora? Só para a gente relembrar. Os ribeirinhos são aquelas pessoas que moram às margens dos rios. Então, esses ribeirinhos eles vão ter uma conexão direta com a natureza. O rio vai ser o seu principal meio de transporte. Eles também vão conseguir se adaptar de uma forma muito, vamos dizer assim, muito amigável com a natureza. Vão construir habitações que vão estar ali
fazendo com que haja vamos dizer assim, um manejo sustentável da natureza, através da construção de palafitas, que são aquelas casas mais altas, né, com estacas abaixo dela, para tentar conter, no caso, o avanço das águas no período das cheias dos rios, e os flutuantes, que são casas, né, móveis, casas que flutuam e que também vão ter ali uma conexão direta com a natureza. O problema dessas habitações é a falta de infraestrutura de saneamento básico, acesso à energia elétrica, mas os ribeirinhos eles conseguem se adaptar ao meio em que eles estão inseridos, ok? Dentre esses povos tradicionais, também temos os povos indígenas. A exemplo disso são os cambebas. Eles habitavam às margens do Rio Negro, aqui no Brasil, e o Peru também. Viviam em aldeias e o seu principal chefe é justamente o cacique, né? Vale lembrar que os cambebas tinham um ritual de achatamento da cabeça. Quando as crianças cambebas nasciam, eles colocavam uma tala na cabeça dessas crianças para achatar suas cabeças, e isso era visto como um grau de superioridade dos cambebas em relação aos outros povos indígenas. Durante algum tempo, eles foram amigáveis com os colonizadores, porém, com o passar do tempo e eles observando o modo como eles eram tratados, eles começaram a ser mais hostis, ou seja, começaram a oferecer resistência à presença do colono europeu no seu território. Até porque, à medida que o colonizador chegava, o seu modo de vida foi totalmente modificado. E isso fez com que os cambebas acabassem saindo dos seus locais de origem e migrando mais para o interior do território brasileiro, certo? Vamos lá verificar também agora os tupinambás. Eles habitavam o litoral do Brasil. O seu líder religioso é o xamã, ou seja, aquela pessoa responsável por desenvolver e também por curar doenças ou resolver problemas, né, de algum, assim, de grau espiritual. Havia a divisão do trabalho por gênero. O que isso quer dizer? Homens, mulheres e crianças, eles acabavam fazendo trabalhos diferenciados, sendo que o trabalho mais pesado ficava a cargo dos homens, como, por exemplo, em relação a guerras, em relação também à caça, era o trabalho desenvolvido pelos homens. Eles eram povos guerreiros, inclusive havia uma formação militar para todos os homens das tribos tupinambás. E também praticavam rituais de antropofagismo. De acordo com a historiografia, esse ritual ele fazia parte também de eles absorverem as energias e também as habilidades e características daquele povo ou daquela pessoa que estava sendo sacrificada. Então não era um hábito apenas de comer a carne humana, porque isso é chamado de canibalismo. Mas não, eles faziam esse ritual de antropofagismo com a intenção de ter uma conexão maior com os seus ancestrais, com os seus deuses também, certo? Saindo agora dos povos brasileiros indígenas, vamos agora para os povos pré-colombianos. E para esse contexto, nós trouxemos aqui um cenário justamente das ruínas de Tikal. Acompanhem comigo, né? Nós temos aqui um cenário das ruínas. Esse local, ele fica na Guatemala e faz parte de uma das cidades-estados, né, dos maias. Qual é a localização dos maias? Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, no México. Eles eram organizados em cidades-estados. O que são cidades-estados? São cidades independentes, com sua cultura, sua religião, sua política e sua economia independente. Ou seja, cada cidade-estado possuía a sua própria administração, ok? Quais são as principais cidades maias? Chichén Itzá, que fica no México, Tikal, Guatemala, como nós estamos representando aqui neste cenário, e também Copán, que fica em Honduras. O auge dessa civilização ocorre entre os séculos 3 e 9 depois de Cristo. Acredita-se que uma das causas para que essa civilização acabasse entrando em declínio tenha sido causas naturais, como calamidades,
por exemplo, com terremotos, com tufões, né, com chuvas intensas ou com uma seca extrema, e também a presença de epidemias poderiam ter ocasionado o declínio dessa civilização. E a sua economia baseava-se na agricultura. Ok? Então, essas são as características gerais dos maias, mas vamos verificar também como é que estava organizada a sua sociedade. Para tanto, observem a seguinte pirâmide, olhem só. Temos uma sociedade hierarquizada, ou seja, dividida. A religião ela vai ser politeísta e também vão praticar rituais antropofágicos. A sociedade maia, aqui no seu topo, nós temos o rei, que também é chamado de arral. Abaixo do rei, nós temos a elite, com a presença de governantes, sacerdotes e chefes militares. Abaixo deles, nós temos os intermediários, com os escribas, pintores e escultores. Logo abaixo, camada mais baixa, com camponeses e artesãos. E, no fim, nós podemos acrescentar aqui também os escravizados. Esses escravizados, geralmente, eram prisioneiros de guerra, certo? Então, eles faziam as suas guerras, havia ali os conflitos entre tribos ou entre cidades, e as pessoas que eram capturadas ficavam na condição de escravizado. Esses escravizados, algumas das vezes, eles eram também submetidos a sacrifícios, aos rituais antropofágicos. Lembrando que esses rituais, eles aconteciam também como uma forma de agradar aos deuses. Certo? Continuando com uma outra sociedade pré-colombiana, vamos conhecer agora os astecas. Os astecas, eles praticavam agricultura com o cultivo do milho, feijão, abóbora, tomate, cacau. Eles construíram o que nós chamamos de chinampas, que eram ilhas artificiais. O que eram essas chinampas? Era uma espécie de ilhas artificiais, e eles acabavam usando essas ilhas para poder produzir alimentos para abastecer a população. Os astecas eles se concentravam com uma população de 40 mil a 240 mil habitantes. Então, era necessário ter justamente uma grande produção agrícola, certo? A sua localização é no Vale do México, a sua capital é Tenochtitlan. Desenvolveram o comércio e o poder ele era centralizado, ou seja, havia a figura de um imperador. E para nós sabermos melhor, né, sobre os astecas, trouxemos também uma escala sobre a sociedade asteca. Acompanhem comigo. O nosso primeiro grupo a aparecer vai ser os camponeses, que vão trabalhar nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e na construção de canais, diques e monumentos, e também pagavam impostos. O nosso segundo grupo a surgir aí serão os grandes comerciantes e artesãos. Eles organizavam-se em corporações e transmitiam a profissão de pai para filho, ou seja, o trabalho, né, era hereditário. O que o pai fazia, automaticamente o filho aprendia aquele ofício, aquele trabalho e fazia a mesma coisa, gerando esse ciclo vicioso. O terceiro grupo são os altos funcionários do Estado. Eles exerciam elevadas funções militares e civis, não pagavam impostos e recebiam parte dos tributos cobrados da população. O nosso próximo grupo, que vocês vão conhecer agora, que faz parte da sociedade, são os sacerdotes. Cuidavam do culto, da educação dos jovens, dos hospitais para pobres e doentes, além de guardar os livros sagrados e históricos, né? Eles faziam parte ali da elite intelectual dessa sociedade. O nosso próximo personagem, né, desse sistema social é justamente o imperador, que, claro, vai ser o mais importante, eleito pela aristocracia militar e sacerdotal. Devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Professora, como assim, né? Ele era eleito? Bem, o imperador,
ele era escolhido entre os príncipes da família do governante. Então, colocava-se ali os principais príncipes, e um dos requisitos para ser eleito era que aquele príncipe deveria ser um guerreiro hábil, visto que a sociedade asteca ela era militarizada. Então, ele era escolhido, depois os sacerdotes eles iriam consultar aos deuses para saber se realmente aquela pessoa estava apta a se tornar imperador. Depois dessa confirmação, havia um ritual de coroação para este imperador governar de forma eficaz e plena dentro da sociedade, certo? Então, essa é a constituição da sociedade asteca. Dando continuidade aos povos pré-colombianos, vamos conhecer agora os incas. Eles se localizam na América do Sul, observem essa região em amarelo, é justamente a área habitada pelos incas, né, próxima à Cordilheira dos Andes. Eles usavam pedras em sua arquitetura e uma das principais cidades criadas pelos incas é justamente Machu Picchu, que é justamente uma cidade construída nas encostas das montanhas, certo? Continuando, vamos verificar aí a sociedade inca. Temos aqui a sociedade inca. No topo da pirâmide nós temos o imperador ou Sapa Inca. Vale lembrar que o imperador geralmente ele casava-se com a sua irmã, que era a representação de uma divindade inca, que era justamente Mama Quila. Então, acontecia de que esse imperador casava, né, com a sua irmã para manter o poder das divindades. Lembrando que o imperador ele tem ali uma divindade, ele é considerado como um deus dentro da sociedade inca. Logo após o imperador, nós temos os nobres e guerreiros, como vocês podem observar na pirâmide, seguido dos camponeses e finalizando com os escravos, melhor dizendo, né? Escravizados. Por que, professor, escravizados? Porque eles estão na condição, né, de escravizados. Eles não nasceram com essa situação de serem escravos, mas eles vão ser colocados nessa condição. Em relação à economia inca, vamos verificar que eles vão praticar a agricultura. A técnica de cultivo que eles vão ter é justamente a de terraço ou curva de nível. Observem nessa imagem aqui, nós temos a representação do sistema de terraço. E essa imagem, ela faz referência a Machu Picchu, certo? Então, esse sistema, se vocês observarem, parece que nós temos aqui vários degraus, certo? E era justamente essa a ideia, fazer degraus na encosta das montanhas, e cada degrau desse havia a produção de um produto agrícola, até porque eles precisavam ter uma produção agrícola para poder abastecer a sua população. Então, esse sistema ele também possuía um alto grau também de complexidade em relação ao sistema de irrigação, certo? Então, quais eram os produtos cultivados? Batata, milho, feijão, quinoa e tomate. Como já havia falado para vocês, é um sistema de irrigação avançado, e eles também praticavam a pecuária com a domesticação da alpaca e da lhama, que são animais presentes nessa região. Em relação à cultura inca, vamos verificar que eles possuem uma língua, né, um idioma que é o quechua. Eles faziam uso da joalheria e cerâmica para cerimônias. A sua religião é politeísta. O que é politeísta? A crença em vários deuses. E aqui trouxemos alguns para vocês, como Inti, Viracocha e Mama Quila. São os principais deuses para o Império Inca. Eles praticavam também a mumificação. Então, eram formas, né, que eles possuíam para poder preservar, no caso ali, aquele corpo que já havia morrido. E como é que acontecia esse processo de mumificação? Ele era igual ao egípcio? Não, né? A mumificação feita pelos incas, ela era concentrada principalmente no congelamento do corpo. Era colocado o corpo, né, da pessoa em altas altitudes, e esse corpo ele era congelado.
À medida que esse corpo ele era congelado, depois ele era usado em rituais religiosos dentro da sociedade inca. E também eles faziam uso do quipu. Como vocês podem observar, nós temos aqui a imagem do quipu, que é justamente uma corda e uma corda só, né, uma corda mais grossa, e anexada a ela temos várias outras cordas, que elas podem simbolizar tanto a questão econômica quanto conflitos que existiam dentro do território inca. Então, esse quipu ele servia justamente como uma forma de registro para a sociedade inca, certo? Então, nós falamos aí de vários povos, né, do mundo inteiro, colocando ali as suas principais características. Espero que vocês tenham compreendido a nossa revisão e até a próxima!